Então, pessoal, como eu disse a vocês, essa é a nossa aula referente ao dia 12 de junho e é o restante da improbidade administrativa, que na aula anterior tinha ficado muito extenso, então eu resolvi dividir em duas aulas, beleza? Espero que vocês aproveitem. Um abração. Agora vamos falar um pouco sobre as sanções. As sanções aos atos de improbidade estão lá no artigo 12 da Lei 8429. No material de vocês, eu postei um quadro que traz pra gente um resumo das espécies de ato de improbidade e de todas as sanções que estão previstas no artigo 12. Eu não vou ler com vocês o quadro, eu prefiro projetar para vocês o texto da lei, porque o quadro já está no material que está postado aí no Siga de vocês. Então vai ficar mais fácil vocês acompanharem a minha leitura dos termos da lei no artigo 12, enquanto vocês veem o quadro comparativo que está aí no material. Ok? Então na aula vai ter o texto da lei e vocês vão acompanhar no material com o quadro comparativo das sanções. Antes, contudo, da gente falar propriamente sobre as sanções, é importante registrar que essas sanções são aplicadas a partir do ajuizamento de uma ação pelo legitimado, que é ou o Ministério Público ou a própria administração pública, que vai perseguir a reparação de um ato de improbidade praticado por um agente seu. Então é somente através da ação civil pública que vocês vão estudar, ou já estudaram, não me lembro, lá em procedimentos especiais em processo civil, que vocês vão conhecer o que é a ação civil pública, que é um meio pelo qual é buscada a reparação por algum ato praticado contrário à administração, contrário ao meio ambiente, contrário ao patrimônio cultural e etc. E aí nós vamos enquadrar a improbidade administrativa, que é esse conteúdo material que nós estamos estudando, a via processual, que é a ação civil pública. Então não se preocupem, porque no período que vem, se não for nesse período, vocês vão estudar o que é a ação civil pública, ok? E aí, aqui nós estamos conhecendo o conteúdo material de uma parte da ação civil pública ou uma das hipóteses de cabimento da ação civil pública, que é para proteger a administração pública contra os atos de improbidade administrativa, ok? Primeira observação com relação à ação civil pública aplicada à improbidade administrativa. Além das sanções que nós vamos estudar já, existem outras ações, outras atitudes de natureza cautelar, ou seja, de natureza preventiva, que podem resguardar a administração pública enquanto não é finalizada a ação judicial. E quais que são essas possibilidades? É o que está no artigo 7º, no artigo 16 e no parágrafo único do artigo 20, que é a indisponibilidade de bens do agente ou o sequestro desses bens do agente ou de terceiro que tenha se enriquecido ilicitamente, ou o afastamento remunerado do agente público no caso de improbidade administrativa. Vamos fazer a leitura desses artigos. A primeira medida acautelatória nós já lemos, que é aquela do artigo 7º, que é quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, a autoridade administrativa pelo inquérito vai representar o Ministério Público para que o Ministério Público peça a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então, antes mesmo de se concluir um processo de apuração da improbidade, é possível a indisposição, é possível que o juízo decrete a indisponibilidade dos bens consistentes nessa lesão ao patrimônio ou enriquecimento ilícito do agente. Também o artigo 16. O artigo 16 estabelece que, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão responsável pela apuração vai representar o Ministério Público para que o Ministério Público requeira em juízo a decretação de sequestro dos bens do agente ou do terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, assim como no artigo 7º, o indiciado no inquérito pode ter contra si os bens declarados indisponíveis, como no artigo 16, o Ministério Público pode pedir ao juízo a decretação do sequestro dos bens, caso a comissão conclua que há participação do agente ou de terceiro no ato de improbidade administrativa. E agora o 20, talvez o mais comum, é
a perda da função pública e a suspensão dos direitos só vai se efetivar com o trânsito em julgado da sentença. Mas a autoridade judicial, no parágrafo único, pode determinar o afastamento do agente do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária para a instrução processual. Esse afastamento do cargo, então, é sem prejuízo da remuneração. O sujeito vai ficar em casa recebendo o salário que normalmente receberia enquanto estivesse no exercício do cargo. E isso vai durar enquanto durar a apuração na ação civil pública que vai discutir esse ato de improbidade. Ainda antes de falarmos propriamente sobre as sanções, é importante registrar que o artigo 17 da Lei 8429 traz a legitimidade ativa para a propositura da ação. Essa ação civil pública pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou, no artigo 17, pela pessoa jurídica interessada. Essa pessoa jurídica interessada é a própria administração pública que foi sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. Esse exercício da ação, ele deve ser exercido dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar que nós falamos há poucos minutos, ou do afastamento do servidor, no caso da medida cautelar ter sido requerida ao juízo antes do ajuizamento da ação civil pública. Então a medida cautelar pode ser ajuizada no momento da ação civil pública ou anteriormente à ação civil pública, como forma de garantir a apuração ainda em sede administrativa. Então vejam que essa ação vai ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Se a ação não for proposta pelo Ministério Público, mas sim pela administração, o Ministério Público obrigatoriamente vai atuar no processo como fiscal da lei, como está determinado lá no parágrafo 4º. Está escrito o seguinte: o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Então vocês podem verificar lá na Lei 8429 que tem essa atribuição de fiscal da lei do Ministério Público. Além disso, se o autor da ação for o Ministério Público, a administração pública que figurou como sujeito passivo desse ato de improbidade pode participar dessa ação civil pública como autor da ação. E aí, a eventual reparação da perda do patrimônio público, do prejuízo ao erário ou do enriquecimento ilícito será revertido ao erário de acordo com o caso concreto, ok? Então agora nós vamos estudar, de fato, as sanções lá do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Mais uma vez, vocês vão acompanhar no quadro comparativo do material, enquanto eu faço a leitura do artigo 12 da Lei 8429. Então, pessoal, as penas e sanções estão previstas no artigo 12 da Lei 8429. E essas penas, elas são basicamente a perda de bens ou valores, o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com a administração pública. Mas nem sempre todas essas penas vão ser aplicadas nas mesmas gradações às mesmas espécies de improbidade administrativa. Então vocês estão acompanhando aí pelo quadro que está no material de vocês, e aí nós vamos fazer a leitura de cada uma dessas penas que são aplicadas às espécies de improbidade administrativa. Primeiro caput. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, então vejam, a responsabilidade penal, civil e administrativa ela é cumulativa no caso da improbidade. Aqui nós estamos falando da penalidade aplicada na ação civil pública. Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então percebam que, se uma pena for coincidente, no caso de cumulação de condenação por ato de improbidade administrativa, em cada uma das espécies, será aplicada aquela penalidade cabível na respectiva espécie. Se elas forem coincidentes, vai aplicar somente uma delas, por óbvio. Primeiro, no caso do enriquecimento ilícito, que é a hipótese do artigo 9º. Se vocês fizerem a leitura lá em cima ou voltarem
ao material, voltarem um pouco no material, vocês vão ver que o artigo 9º está falando do enriquecimento ilícito, que nós já estudamos na aula de hoje. Na hipótese do enriquecimento ilícito, quais são as penas? A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, aquilo que você se enriqueceu ilicitamente, você vai perder. Além do ressarcimento integral do dano, quando houver. Então, se houver um dano aliado ao enriquecimento, você vai ter que reparar esse dano ao erário. Além disso, a perda da função pública, se você for agente público, se você for agente político, você perde o seu cargo na administração, e a suspensão dos direitos políticos, de 8 a 10 anos. Você vai ficar impedido de concorrer a um cargo público, por exemplo, de 8 a 10 anos. Além do pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, no caso do enriquecimento ilícito, e a proibição de contratar com o poder público, por qualquer hipótese de contratação, até mesmo uma licitação que você seja sócio de uma empresa, por exemplo, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica que seja da qual você seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Então, o prazo máximo é o prazo de 10 anos, mas esse prazo pode ser graduado pelo juízo competente. Agora, as hipóteses de sanção no caso de prejuízo ao erário ou de dano ao erário. Primeira condenação é o ressarcimento integral do dano. Vejam que, diferentemente do enriquecimento ilícito, no prejuízo ao erário ele é certo, afinal de contas nós estamos falando de um prejuízo, de uma condenação por um caso de improbidade da espécie prejuízo ao erário. Diferente do enriquecimento lícito, que quando houver prejuízo é que vai haver a condenação ao ressarcimento integral. Além da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, se concorrer a essa circunstância. Então percebam que a hipótese do artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, e a hipótese do artigo 10, que é o prejuízo ao erário, eles se comunicam caso haja a configuração da outra hipótese. Também a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Então vejam que a suspensão dos direitos políticos no prejuízo ao erário é inferior ao enriquecimento ilícito. No enriquecimento lícito, a suspensão dos direitos políticos é de 8 a 10 anos, enquanto no prejuízo ao erário é de 5 a 8 anos. Além do pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano, diferente do enriquecimento ilícito, que é de até 3 vezes o valor do dano, e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, da mesma forma que o inciso anterior do enriquecimento ilícito. Mas também o prazo é diferente. No enriquecimento ilícito é de 10 anos e no prejuízo ao erário é de 5 anos. Ah, professor, mas por que os prazos são diferentes? Por que o prejuízo ao erário aparentemente é menos grave do que o enriquecimento ilícito? Porque o legislador quis, ok? Ele considerou que é mais reprovável o enriquecimento ilícito do que o prejuízo ao erário. Então percebam que diante de uma questão que cobra de vocês a aplicação das penalidades, sempre o mais grave vai ser o enriquecimento ilícito, o enriquecimento ilícito, ok? E aí vejam, a terceira hipótese é a do artigo 11, que é a violação a princípio da administração pública. E por quê? Porque aquela hipótese do artigo 10A só foi acrescentada em 2016, por isso que ela ficou em 4º lugar, ao invés de nós estudarmos como em 3º lugar, como nós estudamos as espécies até agora, ok? Então nós estamos falando da hipótese do artigo 11, que é a violação a princípio. E quais são as penas? Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, então a suspensão também é inferior às hipóteses anteriores, pagamento da multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Então vejam, como não houve prejuízo efetivo, o valor da condenação à multa civil vai ser do valor da remuneração que o agente percebia. Além da proibição de contratar com o poder público ou receber os benefícios pelo prazo de 3 anos, que também é inferior às 2 hipóteses anteriores, ok? Percebam que é comum, vocês podem perceber aí no quadro do material de vocês, que a perda da função pública é comum, ressarcimento do dano caso haja também é comum, o que difere são os prazos e a gradação das penas, ok? E na hipótese do artigo 10A,
que é conceder um incentivo tributário abaixo do limite previsto na Lei Complementar 116, que é aquela hipótese nova que foi acrescentada em 2016. As penas são a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Então percebam que há uma gradação diferenciada no caso dessa hipótese tributária, ok? E aí o juízo, na aplicação da pena, vai fixar de acordo com a extensão do dano causado. Então, não necessariamente o valor da multa civil vai ser todo esse valor. Ele vai graduar a pena de acordo com o proveito patrimonial obtido pelo agente e de acordo com a extensão do dano causado. Essa comparação das penas vocês encontram aí no material de vocês. Agora, pessoal, umas últimas observações com relação ao procedimento especial na ação civil pública que versa sobre improbidade administrativa. Mais uma vez eu ressalto, o procedimento vocês vão conhecer na disciplina especial, na disciplina específica. Agora, essas observações da ação civil pública no caso da improbidade administrativa, vocês precisam conhecer desde agora. Primeira observação. O parágrafo 1º do artigo 17 veda a realização de transação, de acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. Então vocês vão perceber lá no artigo 17, deixa eu abrir aqui para a gente fazer a leitura. O artigo 17, parágrafo 1º, veda a celebração de acordo e de não persecução civil nos termos dessa lei. Então não é possível qualquer transação nos termos dessa lei. Percebam que esse acordo de não persecução civil foi acrescentado em 2019. Mudou a redação do parágrafo 1º do artigo, como vocês podem ver se vocês abrirem a lei no portal da presidência. Vocês vão ver que o texto antigo do parágrafo 1º foi revogado e foi acrescentado um novo texto ao parágrafo 1º, ok? Segunda observação, o procedimento adotado na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ele é especial. Significa que algumas particularidades são observadas lá no parágrafo 7º, 8º e 9º do artigo 17. E quais são essas particularidades? Primeiro, se a petição inicial estiver correta, o juiz vai mandar autuar ela, ou seja, vai transformar essa petição inicial num processo e vai determinar a notificação do réu, a notificação do requerido, para que ele ofereça uma manifestação por escrito que pode ser instruída com documentos e justificações no prazo de 15 dias. Vejam que essa notificação ainda não é a citação. Diferentemente do processo civil comum, do procedimento ordinário comum, antes da citação, o réu vai ser notificado para apresentar informações no prazo de 15 dias. Essas informações no prazo de 15 dias é uma espécie de defesa prévia, para que, após essa manifestação, o juiz decida se recebe ou não recebe a ação de improbidade. Porque as condenações na ação de improbidade são muito sérias, como a gente já viu até agora. Então, antes da citação, antes do réu apresentar a contestação, ele é notificado para apresentar informações. Então, não é ainda a citação. Ele tem 15 dias para apresentar essas informações que ele julgar pertinentes a partir dessa notificação pelo juízo. E essa manifestação pode vir instruída também com os documentos. Quando o juiz, agora no parágrafo 8º, recebe essa manifestação, ele tem 30 dias para indecisão fundamentada, claro que 30 dias é um prazo impróprio, ele pode rejeitar a ação se ele convir, se ele acreditar que inexiste qualquer ato de improbidade, ou se ele entender que essa ação ela é improcedente, ou se ele considerar que a via adotada pelo autor da ação é a via inadequada. Então ele pode rejeitar a petição inicial, ele pode rejeitar a ação, e aí essa decisão não constitui coisa julgada material, mas meramente formal. Então ele deixa de receber essa petição inicial após a manifestação do réu, após essa primeira manifestação do requerido.
Do contrário, se ele se convencer que há indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ele vai receber a petição inicial e vai determinar a citação do réu para apresentação de contestação. Então, só depois dessa primeira manifestação é que ele vai determinar a citação do réu caso ele receba a ação de improbidade. Mas veja, é muito raro um juiz se convencer da não ocorrência do ato de improbidade logo após a primeira manifestação. E aqui é uma crítica que eu faço aos juízes, porque eles desconsideram essa prerrogativa que a lei lhes confere. E aí eles recebem uma ação de improbidade que demora muito tempo para ser processada, para ser julgada e até transitar em julgado, e aí acaba manchando a figura de um agente público que foi processado por improbidade administrativa e ao final acaba sendo inocentado. Então, os juízes fazem mau uso, e aqui eu registro essa crítica, dessa possibilidade que o parágrafo 8º lhes confere de, verificando que não há indícios dessa improbidade administrativa, rejeitar de plano a petição inicial. Ok? Uma penúltima observação agora, pessoal. O artigo 23 da Lei 8429 fala sobre a prescrição. As sanções decorrentes da prática dos atos de improbidade estão sujeitas à prescrição, mas as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Então vejam que a regra geral da prescrição, de acordo com o artigo 23 da Lei 8429, ela ocorre, ou seja, ocorre prescrição dos atos de improbidade administrativa, exceto as ações que buscam ressarcimento ao erário. Vamos ver o artigo 23, façam a leitura junto comigo. As sanções destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. Inciso 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Então vejam que o prazo prescricional começa a contar após o término do exercício do mandato, ou do cargo comissionado, ou da função de confiança. Então suponhamos que quem praticou o ato de improbidade foi um prefeito. O prazo prescricional de 5 anos só passa a correr após o fim do mandato do prefeito. Ok? Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para as faltas disciplinares puníveis com demissão, como no caso da Lei 8.112 que a gente leu até agora. Então, o prazo prescricional previsto lá na Lei 8.112 para ajuizamento de ações, caso a pena de perda do cargo ou de demissão seja prevista em legislação específica, ok? No caso do cargo efetivo ou de emprego público. E no inciso 3, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, que são aquelas entidades lá do marco regulatório do terceiro setor. Então percebam que o prazo prescricional, no caso das condenações por improbidade administrativa de um prefeito, por exemplo, é de 5 anos a contar do término do mandato e não da prática do ato. Ok? Percebam isso, que isso é muito importante. E são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem as ações que buscam o ressarcimento ao erário. Como nós vimos nas penas lá no artigo 12, existem diversas condenações, como a perda do cargo, como a suspensão dos direitos políticos, etc. Essas penas prescrevem, via de regra, em 5 anos, no caso de agente político que tem mandato. Ok? Já com relação às ações de ressarcimento ao erário, não há prescrição. Então, mesmo depois de 20 anos do prefeito deixar o mandato, por exemplo, deixar o cargo, ele pode ter contra si ajuizado uma ação de improbidade administrativa com o único pedido de ressarcimento ao erário, porque os demais pedidos não são mais aplicáveis, porque já ocorreu a prescrição do inciso 1 do artigo 23, por exemplo. Ok? E uma última observação é que o valor da indenização e os bens perdidos pelo condenado em ação de improbidade administrativa vão reverter em favor da pessoa jurídica prejudicada, da pessoa jurídica que foi o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. É isso que está lá no artigo 18 da Lei 8429. Então é isso aí, pessoal. Nós encerramos aqui o estudo da improbidade administrativa e na próxima quinzena nós teremos a nossa última aula de Direito Administrativo 3. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês
nos canais oficiais, pelo WhatsApp, enfim, qualquer e-mail que vocês quiserem tirar dúvida, ok? Um abração.